O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Vamos sentar um momento, amados irmãos e irmãs. Esta semana estamos iniciando o tempo quaresmal. Este tempo é caracterizado pela penitência e pela conversão. Este é o grande apelo do Senhor para nós, que possamos nos converter e fazer penitência. As leituras de cada dia são muito oportunas para nos ajudarem a refletir e compreender o que Deus espera de cada um de nós. Durante a Quaresma existem algumas práticas penitenciais, e dentre elas uma que é muito apreciada é o jejum. Fazer jejum. E é justamente a respeito do jejum que Deus quer nos falar hoje. Veja que providência, o carinho da igreja nos propor uma reflexão, nos ajudar a compreender o real sentido do jejum logo no comecinho da Quaresma, para que nem eu e nem você nos equivoquemos no nosso modo, na nossa maneira de jejuar. A palavra de Deus de hoje nos fala exatamente qual é o jejum agradável a Deus, ao Senhor nosso Deus. A primeira leitura é do profeta Isaías. Deus fala por meio do profeta, aliás, Deus grita por meio do profeta, diz o Senhor no início da leitura de hoje. Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Quais são esses crimes? Quais são esses pecados? Deus explica. A grande contradição é que o povo de Deus se queixa que o Senhor não escuta, não se importa com os jejuns que o povo faz, com as penitências, com os rostos tristes. Deus ignora e quer reivindicar uma atenção a Deus. Então, diz assim o profeta Isaías, da parte de Deus: buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Essa é a impressão que o povo tem a respeito de si mesmo. Deus precisa dar atenção para nós. E eles até reclamam: Senhor, por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? Deus dá os motivos. Presta bem atenção, olha um pouquinho para a tua vida nesse momento e verifica esta exortação do Senhor. Por que o Senhor ignora o jejum e a penitência aparente que o povo fazia? Deus diz assim: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Esta é a causa da rejeição de Deus a essa penitência que eles fazem. O que Deus não aceita, irmãos e irmãs? Que conviva dentro de nós o bem e o mal, como que fosse possível conviver dentro de um mesmo coração o bem e o mal pacificamente, em harmonia. Não é possível.
Ou se vive o bem, ou se vive o mal. Você se lembra da leitura de ontem, da Santa Missa, que Deus falava por meio de Moisés? Eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte, cabe a você escolher. Escolhe, pois, a vida e a bênção. E assim caminharás feliz sobre a terra e te multiplicarás. E daí ali Deus dá os motivos para que se escolha a vida. Não dá para compactuar bem e mal dentro de nós. O problema é que o povo fazia jejum, até tentava, mas não se convertia. Como se eu posso fazer o mal à vontade, ser cruel, ser injusto, explorar as pessoas, alimentar raiva e ódio dentro de mim, e depois eu vou ali, faço um jejumzinho, renuncio uma carne, renuncio um pão, visto uma roupa de penitência, faço um rosto triste, está lindo para Deus. Será que é assim? Não. Deus deixa claro que não é esse tipo de jejum que o agrada. E Ele diz abertamente qual é o jejum que é agradável a Ele. Deus exorta, continua exortando o povo: não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que a pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Qual é o jejum que eu aprecio? E daí o Senhor fala abertamente para que não haja dúvida. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Portanto, amados irmãos e irmãs, o jejum que agrada o coração de Deus não é necessariamente aquilo que nós deixamos de comer ou de beber. Esse é um detalhe do jejum, não é esse o jejum que é agradável a Deus. Na verdade, o que agrada a Deus é aquilo que nós fazemos de bom para o outro. É a atitude que eu tenho que visa tornar melhor a vida do meu próximo, do meu irmão que está sofrendo. Então, unir a penitência, a abstinência de comida a uma prática misericordiosa de verdade. É isso que agrada o coração de Deus. Eu creio que a lógica do Senhor é bem outra. Está naquilo que fazemos de bom para com os outros. Porque se o jejum morre em nós, perdeu o sentido. Se o jejum morre em mim, morre em você no sentido de que ele para em você. Vou jejuar, vou até tentar fazer uma cara de piedade, não fala aqui a leitura? Inclinar a cabeça como junco, imagina a cabecinha assim inclinadinha para expressar sofrimento. Quem sabe alguém tem dó de mim porque está tão difícil fazer esse jejum, está tão sofrido. Ilusão. É ilusão pensarmos assim. Se nós vivemos esse jejum, que é de fato conversão do coração e da vida, como é o que o Senhor pede. Porque me chama a atenção aqui, no dia que você fala que está de mortificação, você faz tanto mal para as pessoas, que dirá no dia que você não está de penitência, como não será a maldade da tua vida. Converte o teu coração, e aí será agradável a mim tudo aquilo que você realiza e faz. E olha que lindo quando a gente entende e vive essa conversão profunda que Deus nos fala. Então, olha a promessa do Senhor, então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e o Senhor dirá: eis-me aqui. Veja bem a conclusão da leitura do que Deus fala com o início dela. O povo reclamava que Deus não dava atenção, não é?
Deus explica o que Ele quer de nós e no final Ele diz: aí você terá toda a minha atenção, eu serei todo favorável a ti. Eu virei em teu socorro. Creio que a exortação que o Senhor faz a nós nessa primeira leitura é bem dura. Deus corrige com amor, mas com firmeza, porque não nos quer no erro. Desta correção, qual deve ser então a nossa primeira reação e a nossa primeira atitude? Daí o salmo de hoje nos ajuda. Primeiro, reconhecer as nossas falhas e pecados, reconhecer as nossas fraquezas, arrepender-se de coração e dizer para Deus: Senhor, tem compaixão de mim porque pequei. Dá-me um novo coração, Senhor, cria em mim um novo coração, dá-me um novo espírito, um espírito de arrependimento e de conversão, e daí a minha vida voltará a alegrar-se, porque eu estarei sendo agradável a Deus. A atitude de reconhecer, arrepender-se, de verdade, suplicar o perdão e a partir do perdão de Deus, vida nova. Amém? Então que Deus realize essa obra na minha vida e na tua vida. Que o Senhor nos ajude realmente a experimentar essa graça. Que o Senhor nos fortaleça para vivermos assim. Porque eu digo a você, meu irmão e minha irmã, se o jejum que nós fazemos hoje é sexta-feira, é dia de jejum e penitência. Cada sexta-feira da quaresma é dia realmente de viver. Qual é o jejum que Deus quer? O que Ele falou para nós hoje. Posso abster-me de comer? Sim. Mas e a misericórdia que eu vou realizar na vida do outro? Eu não vou comer doce. Por exemplo, a pessoa faz esse propósito. Ok, não vai comer doce. E o que você vai fazer? Porque o doce você vai negar a si. E o amor que você vai oferecer ao próximo? Está aí na tua conta também? Está planejado aí no teu coração? Ser misericordioso, abolir da sua vida o jugo, isto é, o julgamento, a injustiça, o pensar mal do outro, o manipular as coisas para que o outro se dê mal e você se dê bem. Veja como Deus é muito concreto na conversão que Ele quer de cada um de nós. Quanto mais nos convertermos assim, mais nós vamos nos parecer com quem? Com quem? Com o Senhor nosso Deus, que é misericórdia e compaixão. Amados irmãos e irmãs, se ao longo dessa quaresma vivermos esse jejum que Deus deseja, eu digo para você, com toda certeza, muito antes ainda da Páscoa, você vai experimentar a alegria do ressuscitado na tua vida. Não vai precisar esperar 40 dias de quaresma e a Semana Santa para experimentar a grandeza da ressurreição. Porque se nós vivemos assim como Deus nos pede, o ressuscitado vive em nós. Coloca a mão no teu coração nesse momento e reza assim comigo: Senhor, dá-me a graça de me converter de verdade. Ajuda-me a viver o jejum que te agrada. Que as minhas práticas penitenciais reflitam o meu coração convertido. Que o meu jejum, Senhor, não pare em mim, mas me torne melhor para o outro. Que a minha penitência me torne mais misericordioso e generoso para com o próximo. É assim que o Senhor quer que eu viva, e eu quero também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!